Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Mais uma vez estou aqui para ensinar vocês uma receita de empadão de frango. Eu peço a vocês que me acompanhem agora nessa receita, uma receita maravilhosa, vocês não vão se arrepender de ficar no canal. Fique ligadinho e vem comigo para a receita. Aqui está, nós vamos precisar de uma bacia grande, a que você tiver aí na sua casa. Vamos precisar também de um saco plástico grande. Aí eu vou precisar aqui de um copo com água, né? Aqui tem um pouco de sal, que a gente vai usar umas pitadinhas, uma colher, a margarina da sua preferência e a farinha de trigo. Então, vamos para o passo a passo. Aqui eu vou estar colocando a farinha quase toda. Quase toda. Ficou aqui no saco mais ou menos umas 200 gramas, bem pouquinho, né? Então aqui eu já coloco o sal, vou colocar um pouquinho de sal, mais ou menos um biquinho de colher, porque também a margarina mais um pouquinho, ó, porque a margarina também já tem sal. E agora nós vamos para misturar e vamos colocar a margarina. Assim, uma colher bem cheia, uma colher de sopa bem cheia, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 colheres de sopa bem cheia, margarina. E agora, pessoal, que não tem como você fazer de outro jeito. Eu começo misturando levemente com a colher, mas agora eu vou ter que colocar as mãos, porque não tem como fazer só com a colher, né? Não vai dar ponto, porque tem que estar no ponto de farofa. Só uma leve misturada e agora já coloco as mãos. Vamos fazer aqui uma farofinha. Não é apertando, pessoal, porque essa massa podre é uma massa muito delicada. Se você apertar, você ativa o glúten da farinha e aí ativando você não consegue ter um bom resultado. Pegando e fazendo uma farofa, olha, tá vendo? Veja que ela tá ficando, uma farofinha molhadinha, olha, tá vendo? Farofinha assim molhadinha. Você vai apertar, ela vai já fechar, olha. Aí agora, nesse exato momento aqui, a gente vai colocar água, tá? Não é muita coisa de água não, pessoal. A água tem que estar gelada. Eu com a mesma colherzinha, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 colheres de água. É o suficiente. E agora aqui eu vou ir mexendo. Aí, o suficiente para minha farinha. Vai variar de farinha para farinha. Tem farinha que ela absorve mais e tem farinha que absorve menos. Se a sua farinha absorver mais, você coloca mais um pouquinho de água. Se for igual essa minha aqui, ó, pelo jeito ela vai precisar de mais um pouquinho de água. Aí coloca mais um pouquinho de água, tá bom? Vamos ver aqui quantas colheres mais vai precisar. 1, 2, 3. Lembrando que essa aqui não é a colher de sopa tradicional, ela é um pouco menor. E agora nós vamos misturar outra coisa. Essa massa não é sovando, pessoal, é misturando. Misturando ela. Vamos misturar, bem misturado. Vou passar essa massa aqui pra mesa e já volto com vocês. Aqui, pessoal, ó, você vai juntar a massa, apertando ela bastante. Tá vendo? Vai apertando essa massa. E não é sovar, é só apertar para misturar. Olha, veja que essa massa minha, ela tá um pouco, olha, desfolhando demais. Isso é porque a massa, ela absorve menos. Então, nós vamos acrescentar mais água. Então, a quantidade de água vai depender muito da sua farinha. Olha, mais 1, 2, 3, 4, mais 5 colheres. Você vai misturando sua massinha, juntando, sem sovar. É assim que eu faço as minhas empadas e fica muito boa. As pessoas gostam muito, né?
colocando nossa massinha. Olha, pronto. Ela já tá aqui juntinha. Agora, vamos colocar no saco e levar pra geladeira pra ela descansar. Eu sempre gosto de guardar no saco, porque eu posso fazer uma ou mais massa e colocar nesse mesmo saco. Aqui, ó, é só enrolar ela, levar pra geladeira. Ela vai ficar na geladeira mais ou menos uns 30 minutos, dependendo aí da sua geladeira. Ela tem que descansar. E é isso, daqui a pouco voltamos mostrando como eu faço a produção de pão. Pessoal, aqui nós temos o frango, já cozido, desfiado, cozido só com sal, cebola. E agora nós vamos acrescentar temperos. Os temperos é a gosto, pessoal. Eu gosto de colocar um pouco de páprica picante. É uma delícia, eu gosto muito e o pessoal também gosta. Chimichurri. Os temperos é a gosto. Você coloca o tempero que você quiser da sua preferência. Esse acabou. Esse aqui é o Pega Marido. Muito bom. Eu gosto de colocar, que é muito gostoso esse temperinho. Também coloco milho verde. E mais milho. Uma pitadinha de sal. É pouco também. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Gosto de colocar pouquinho também. Porque nem todas as pessoas gostam de cheiro verde, mas eu coloco um pouquinho. Só pra dar um verdinho. Assim. E agora nós vamos colocar. Vamos misturar. Vou usar essa colherzinha mesmo, que tá aqui mais fácil pra mim. Misturar. Agora nós vamos colocar o requeijão cremoso, que eu tenho meio copo de requeijão cremoso. Vamos colocar uma caixinha de creme de leite. Eu gosto de colocar creme de leite, que fica muito gostoso. Pessoal, o requeijão eu coloco um copo cheio. A questão é que esse daí tava pela metade que eu já fiz, mais um outro recheio que tá ali na geladeira descansando. Mas eu vou acrescentar mais um pouquinho aqui, porque esse recheio eu não vou trabalhar com ele hoje. Eu vou trabalhar com outro recheio que já tá pronto. Mas eu já vou deixar ele aqui. Pronto, praticamente pronto. Agora ele ficou totalmente cremoso. Olha pra vocês verem, gente, como fica. Que é só misturar, deixar assim todo cremosinho. Olha, a colher, tem que ter uma outra colher aí pra vocês usar, usa. Mas uma colher normal dá certo. Que vai, olha, que maravilha que ficou esse recheio. Aí na hora de fazer, eu coloco mais requeijão. Na hora que eu vou fazer as empadas. Nesse momento aqui, você experimenta o sal, experimenta como ficou. E é isso, o recheio tá pronto. Agora eu vou tirar essas coisas aqui e já volto com vocês já mostrando como fazer as empadas. Pois é, pessoal, voltamos aqui, né? Aqui eu tenho as forminhas, elas já estão aqui abertas. Tem aqui queijo, mussarela, né? Que eu vou colocar também. Aí a faquinha pra gente cortar. Aqui eu peguei um plástico e abri ele no meio. O mesmo plástico que tava com a massa, eu tirei um pedaço dele e coloquei aqui. Eu sempre faço isso, que é melhor pra abrir. Uma colher pra gente usar. Também peguei esse copo, porque se você não tem um rolo, um copo serve, tá bom? Então não é desculpa pra não fazer empada, porque você não tem um rolo de massa. Aqui a nossa massa, vamos colocar uma quantidade dela. Eu não gosto de tirar toda do saco, eu deixo no saco tirando por quantidade. Vou colocar aqui um cantinho. Aqui eu tenho o recheio, né? Que foi o recheio que eu fiz primeiro, que eu falei com vocês. Aqui está. Um recheio maravilhoso, cremoso. Olha pra vocês verem como esse recheio está cremoso. Olha a cremosidade desse recheio. Uma delícia, né? Então, a gente faz o seguinte. Pega aqui o plástico. Vamos cobrir essa massinha. E aí agora, com o nosso copo, a gente vai abrir essa massa. Se você tiver um rolo, é mais fácil. Mas como eu não tenho rolo, na verdade eu me acostumei. Pessoal, nunca me importei em comprar um rolo, porque
porque me acostumei a fazer com copo. Então eu já tenho uma certa facilidade de usar o copo, mas também não muito fina. Porque se você fazer muito fina, não fica muito bom. E muito grossa também, vai ficar uma empada maçuda. Ó, faz assim. Agora você vai ter uma base, uma noção. Se você quiser, você pode até marcar assim, pra ficar bom pra você. Olha, você pode marcar assim, olha. Marca. E aí você corta ao redor. Porque esse pedacinho você vai ficar por fora. Corta ao redor. Com cuidado, pra não cortar o plástico embaixo. Esse plástico eu sempre uso e acaba cortando ele. Mas você aí toma mais cuidado pra não cortar. Tá vendo? Eu passo tão devagar que a massa não chega a pegar na massa, pra não cortar. Olha, aí você vai tirar a sua massinha com cuidado, porque essa massa, ela esfarela, ela quebra. Ó, pegou a sua massa, você vem aqui com a sua forminha, coloca dentro da forma. Acho que esse passo aqui não é muito difícil, não. E aí, as rebarbinhas aqui, ó, você passa a faquinha pra tirar. A faquinha tira. Todas as rebarbinhas, desse jeito. Tá vendo que ela já fica certinha dentro da marmita. Você dá uma apertadinha assim. Eu gosto de fazer uns furinhos, porque quando ela assa, sai o ar. Uns furinhos aqui nela. Desse jeito. Agora, eu gosto quando eu vou fazer em produção, eu faço todas elas, encho todas elas e depois eu vou colocando no recheio. Eu vou fazer essa daqui pra mostrar pra vocês e depois eu termino as outras. Eu faço as duas. O recheio, pessoal, também não é uma quantidade exagerada. Você precisa pensar direito. Na hora de fechar, você vai ter um trabalho enorme pra fechar ela. Então, é uma quantidade que você tem que sempre apertar assim, ó, pra preencher os cantinhos dela, né? Olha aqui, você viu que eu coloquei 2 colheres dessas assim, colherzinha de sopa. Olha, foi o suficiente para alcançar a altura ideal da sua empada. Agora você vai pegar uma fatia de mussarela e você vai colocar aqui. Se você quiser colocar requeijão, se você quiser colocar cheddar, você coloca o que você quiser. Mas eu gosto de colocar aqui a mussarela e fica desse jeito. E aí agora você vai fechar, tá? Você vai fechar ela com a massa, né? Você vai pegar essa massa aqui, a mesma massa, vai esticar. Agora na hora de fechar a tampa, você tem que abrir ela um pouquinho mais. A tampinha um pouquinho mais fina. Mais fina do que o que você colocou embaixo. Aqui. Aí você vai basear uma noção mais ou menos. Eu sempre faço assim porque às vezes sobra, né? Mas eu gosto de fazer desse jeito. Se você quiser também, se você não conseguir cortar assim só no olho, você pode pegar uma daquela ali, uma tampinha dessas aqui, ó, de papel, e basear mais ou menos por cima, assim, pra você conseguir. Aí você vai colocar em cima. Veja que essa daqui, ela ultrapassa um pouquinho, mas não tem problema, é só você cortar e deixar certinha o tamanho que você vai precisar. Aqui é a mesma coisa, você vai cortar e deixar no tamanho certinho. Você corta os cantinhos, precisou, eu vou colocando aqui pra você fazer de novo. Corta com cuidado, pessoal, porque essas marmitinhas podem você estragar ela. Aí você só vai ajeitar assim com a sua mão, né? Limpadinha, ficou assim, perfeita. Eu vou terminar de produzir as outras e já volto com vocês. Pessoal, voltamos aqui, elas já estão todas colocadas nas forminhas. E aqui eu vou rechear. Eu já tinha mostrado pra vocês nessa, mas eu vou mostrar novamente pra vocês aqui, né? Olha, essa colher aqui veio bem rechonchuda mesmo. Tá vendo que quando você pega uma colherzona bem cheia assim, não precisa nem se botar duas. Porque você vai espalhar bem espalhadinho, olha. E vai dar. Aí você fala assim, eu posso colocar mais. Poder você pode, só que na hora de que ela assar, não vai fechar, né, pessoal? Então, tem que colocar uma quantidade que dá pra fechar e que esteja certo, que fique uma quantidade bem generosa. Aí você coloca um pedacinho de mussarela. Um pedacinho não, um pedação, porque esse aqui é uma fatia grande, olha. Que maravilha. Aí vai reservando.
vai fazendo assim em todas. E depois você só volta fechando as marmitinhas. Aí esticando a massa novamente e fechando elas. Pra poder levar ao forno, né? O forno ele tem que estar pré-aquecido. Eu só pré-aqueço o forno quando eu termino de fechar todas elas. Como aqui tá muito calor, pessoal, assim que eu termino, eu levo elas pra geladeira pra poder pincelar o gema de ovo. No início do vídeo eu esqueci de falar pra vocês, né? Mas tá aí os ingredientes e o modo de fazer o passo a passo na legenda. Aí vocês dão uma conferida, mas eu passo a gema de ovo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, compartilha, envie aí pros seus amigos, aquelas pessoas que gostam de comer uma boa empada, gostam de cozinhar. Tá vendo que às vezes fica muito, aí ela começa a querer sair. Aí é ruim porque depois você, na hora de fechar, não dá certo. Vocês vão me perguntar lá nos comentários. O tamanho dessa marmitinha é 120 ml, tá? 120 ml é o suficiente para você fazer uma empada aqui. Não pule o vídeo, não deixe de olhar, ver o passo a passo, tá bom? Eu tô tirando assim, pessoal, um pedacinho porque tá passando, tá ficando muito grande. Ficou grande essa fatia, senão fica ruim. Então eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Só a massa, eu estiquei de novo um pedacinho. Vê que a espessura dela tá fina, não tá tão grossa, que é pra gente cobrir aqui. Esse aqui até que ficou um pouquinho assim mais grosso, mas você pode diminuir um pouquinho, né? Olha pra você ver, eu vou cortar aqui, ó. Aqui eu sempre corto os cantinhos porque sempre passa um pouco, tá vendo? É bom você cortar maior pra passando, depois você tirar aqui o excesso, porque senão fica ruim, pode ser que fica pequeno, fica ruim. E aí já estraga ali seu recheio, né? Porque vai em cima e você não pode usar a massa de novo. Fica ruim. Agora aqui é só você apertar, né? Apertar pra dar aqui o formato da sua empada. Aí a nossa empada vai ficar maravilhosa. Olha. Gente, não é porque eu faço não, mas esse empadão é uma maravilha. Fica muito gostoso, muito bom mesmo. Olha só. Prontinho, tá vendo? E assim eu vou fazer com todos os outros. Olha aqui, que linda. E assim vamos fechar as outras agora. Aí aqui você vai pegar a massa, né? A massa que você estava usando. Você sempre dá uma ajustadinha nela aqui, né? Ajeita a bolinha e ajeita aqui e vai usando plástico. Aí, pessoal, esse plástico, eu sempre uso plástico, mas toda vez que eu termino de usar, eu jogo fora. Eu não vou guardar esse plástico, né? Porque ele fica cheio de gordura. E aí vocês sempre compram aqueles rolos de saco de colocar alimento no freezer, para você sempre ter um saco aí disponível para você colocar, tá bom? E para você esticar a massa também. É bom desses maiores. Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa receita, eu terminei de fechar as empadas, né? Como eu mostrei quando eu mostrei para vocês no início. Aí agora aqui, ó, eu tenho 3 claras de ovo. Eu coloco um pouquinho de café para dar uma corzinha. Quando ela assa, fica uma corzinha maravilhosa. Eu vou pincelar aqui nas minhas empadas. Lembrando que meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. E eu vou colocar essas empadas e elas vão ficar mais ou menos 40 a 50 minutos, dependendo do seu forno. O meu fica esse tempo, tá? Aqui eu vou passar, pincelar bem pinceladinho para dar aquela corzinha. Eu sempre coloco, pessoal, um pouquinho de café. Tem gente que coloca margarina, tem gente que não coloca nada, mas eu prefiro colocar o café que fica muito bom.
Vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido. Aqui estão as empanadas maravilhosas. Vou tirar um aqui pra gente dar uma notinha como ficou. Olha, pessoal, elas saem com facilidade, estão bem assadinhas, bem douradinhas. E agora vamos cortar. A gente vê como que tá essa belezura por dentro. Ela espreita, vendo ela derrete com facilidade, ó. Maravilhosa, bem recheada com queijo. Olha que maravilha o queijinho, tá vendo? Tá quente ainda, mas é uma belezura. E agora eu vou aproveitar esse momento aqui com um cafezinho e até o próximo vídeo. Fique com Deus e aproveita aí a sua.